O Lira é um levantamento de índice rápido para a infestação do mosquito da dengue. Então, nós pegamos alguns imóveis do município de São Miguel, que o sistema sorteia, em alguns quarteirões também sorteados, e a gente pega todos os nossos agentes de combate às endemias e vamos fazer a pesquisa das larvas. O que a gente vai visitando os imóveis, conversando com o morador, orientando na questão do combate à dengue e dizendo a ele qual que é o motivo da nossa visita, né? Uma visita rápida, né? Como é que Depende da dificuldade da gente visitar cada espaço do imóvel, né? Dependendo, se tiver mais entulho, se tiver mais lonas, plásticos, demora mais, pneus. Então, em imóveis que são de bastante depósitos possíveis do mosquito, a gente vai demorar mais, né? Às vezes até meia hora, dependendo, né? Mas geralmente 10 minutos, um pouco menos, é a média. Eu gostaria de pedir ao morador de São Miguel do Iguaçu que acompanhe o agente de combate às endemias quando ele vai visitar o imóvel. Porque é costume, já pelo tanto de visita que nós já fizemos, que o morador deixe o agente sozinho trabalhar, né? Só que quando a gente encontra algum problema a ser resolvido, seja por dengue ou outro tipo de endemia, ou outra zoonose, aí como o morador não está junto, não tem como avisar ele, né? Aí a gente tem que avisar no fim da visita, chamar o morador de novo, bater palma 2 vezes. Então é importante, até pela questão da segurança, hoje em dia é importante que o morador fique junto com a gente. Às vezes tem uma fossa lá atrás que o agente de combate a endemias não conhece e pode cair, então seria muito bom que o morador ficasse. E o agente também faz esse convite, né? E o Lira, nesse caso, se o agente de combate às endemias encontra uma larva do mosquito, né, ele vai coletar num tubito, né, ele vai mostrar para o morador que ele encontrou uma possível larva do mosquito da dengue, né, e vai trazer para a Vigilância em Saúde, que tem o Donizete, que é o técnico de leitura, ele vai, né, dar o dado que vai gerar o índice predial do município, que é o Lira que a gente fala sempre. Então, o Lira foi feito do dia 10 deste mês de janeiro ao dia 14, né, foi o primeiro Lira do ano, depois de uma grande estiagem, né, e alguma chuva. Então, para começar já o ano, a gente teve, né, um índice do Lira desse mês de janeiro foi 3,7. O que significa? Que numa mensuração, assim, uma estimativa a cada 100 imóveis de São Miguel do Iguaçu, 3 a 4 imóveis está sendo encontrado larvas do mosquito da dengue, né? Então, você imagina, em cada quarteirão tem 20 a 25 imóveis, né? Então, a cada 4 quarteirões, 3 a 4 tem a larva do mosquito da dengue. Então, isso, embora não seja tão alto como já foi no último Lira, que foi no período antes da estiagem, que foi de 8, né? 8%, ou seja, a cada 100 imóveis tinha 8 com essas larvas, ainda assim 3,7 é um número que não é considerado seguro pelo Ministério da Saúde. O número seguro é que a cada 100 imóveis do município, no máximo tenha a larva do mosquito, né? Que esteja se disseminando na região. Falando de região, o nosso município de São Miguel do Iguaçu não tem nenhum caso confirmado de dengue ainda. Os exames estão sendo feitos, né? Está sendo feito tanto a sorologia quanto está sendo feita a arbovirose e não está sendo encontrado. Por exemplo, aqui nós temos Foz do Iguaçu, essa é uma estimativa, é uma estatística do começo desse ano. Foz do Iguaçu estava com 166 casos confirmados de dengue, né? Desde julho do ano passado até agora, que é quando começa o ano da dengue. Matrilândia está com 1 caso, Medianeira estava com 33 casos, Ramilândia com 1 caso também, né? Santa Terezinha de Itaipu estava com 3 casos confirmados, Serranópolis do Iguaçu também com 3 casos confirmados. São Miguel do Iguaçu não tem nenhum caso, Missal também não tem nenhum caso e Itaipulândia também não tem nenhum caso, né? Que nem eu falei, esses dados são até o dia 10 desse ano. A questão da chuva em São Miguel. Embora tenha chovido anteriormente, a gente fazer essa pesquisa das larvas, teve um grande período de estiagem antes, né? Quase 2 meses, né? Basicamente, sem chuva. Então, a gente tem encontrado muita água parada, né? Mas não temos encontrado muita larva nesses ambientes por causa que a população de mosquito diminuiu com a estiagem, isso é um fato. Mas ainda assim nós temos encontrado, né? Então quer dizer que os ovos ficam lá, né, há mais de 1 ano, como já é sabido, né? E eclodem quando a água chega no nível que está os ovos, né?
que a fêmea bota os ovos nos depósitos, né? Até onde ela sabe que vai ter a presença de água. E mesmo com essa estiagem, a gente tem encontrado 26% das larvas que nós encontramos foram justamente em locais onde que mesmo com a seca fica água, que é onde? Nas cisternas, naquelas caixas d'água, improvisadas ou não, que o morador liga na calha da casa para coletar água da chuva para armazenar, molhar planta, lavar calçada, consumir de alguma maneira. Então a gente encontrou esses 3% a cada 100 imóveis, né? Os 3 imóveis que foram visitados, 26% a gente encontrou larvas em caixas d'água, então é bastante. Ou seja, o morador que tem essas caixas d'água como cisterna precisa vedar com tela. Vedar tanto o cano de admissão da calha quanto aquele cano que é o ladrão famoso, né? Você tem que colocar a telinha lá e tanto no cano de admissão. Ou, se não tiver como fazer dessa maneira, coloca uma tela sobre toda embaixo da tampa, né? Com elástico ou cola, porque qualquer frestinha para o mosquito é onde ele vai fazer, né? Vai sair da caixa ou vai entrar para depositar mais ovos. E outro local onde nós encontramos muita larva, e esse local sempre dá mais de 50%, é em depósitos, materiais que podem ser entregues à reciclagem. É balde, plásticos, lonas, sucatas, todo esse tipo de material que acaba ficando no fundo do lote, do terreno, ou em qualquer lugar que possa, vidros, né, que possa acumular água. Todo esse material que é importante que o morador se atente para retirar, porque em São Miguel do Iguaçu, esse tipo de material sempre dá mais de 50% das larvas, ou seja, né, 2 casas quase dessas que a gente foi visitar a cada 100, a gente encontrou nesse material. São materiais que são recicláveis, então você pode colocar lá de maneira organizada que o coletor passe e ele vai levar, né? Todo esse tipo de plástico é reciclável, coloque lá. Às vezes até um depósito grande, bacias grandes, eles levam, né? Você coloca organizado lá que é material reciclável, né? Tem um caminhão apropriado para isso, eles vão levar. Às vezes fica embaixo de uma árvore, no fundo do quintal, entre o muro da casa, né? Até embaixo da casa, e ali encheu de água é propício, ainda mais que tenha sombra nesse material. A gente vai fazer o lira aproximadamente 2 a 3 meses, né? Demora de 2 a 3 meses para fazer um outro lira. Então é trabalho do agente avisar, né, o morador qual que é o motivo da visita, né? Porque às vezes o agente vai em todas as casas, né? E no lira não, ele sempre pula uma residência. Às vezes o morador fala que o agente não visitou tal residência, mas se for fazendo esse levantamento de índice, a gente já pula uma casa, né? Então, daqui a 2 ou 3 meses a gente vai estar fazendo novamente esse índice, né? E dependendo da quantidade de chuva e dependendo o cuidado que o morador tem com o seu terreno, né? A gente vai ter uma diminuição ou aumento nesse índice do lira, né? E o problema da dengue é que ela é uma doença silenciosa, né? Então acaba de nós não termos um devido cuidado com o nosso terreno. E quando ela aparece, daí ela aparece com força, porque vai se contaminando, entra uma pessoa infectada e se tiver bastante presença do mosquito, e a pessoa não passa um repelente sabendo que está contaminada, infectada, vai acontecer de o mosquito picar ela, vai picar outra pessoa e assim você vai começando uma disseminação, né? Até tempo atrás teve um caso bem curioso na Aurora do Iguaçu, ano passado parece, no começo. Na Aurora do Iguaçu nós tivemos o foco da doença começou, né, em um local e prontamente se disseminou para a vila toda, né? Tanto é que foi até... a gente passou inseticida lá 2 vezes, depois parece que foi a caminhoneta também lá. A gente fez visita lá 2 vezes naquele período, visitando todas as casas, tratando as cisternas, mas por isso a dengue é silenciosa, mas quando ela aparece é preciso tomar muita atenção, que ela vai estourar de uma vez, né? A intenção, né, é que o morador arrume o que precisa ser arrumado para a questão da saúde pública. Com a visita do fiscal da vigilância, em 1 ou 2 visitas, geralmente é conseguido fazer com que o morador conserte, né, o que precisa ser arrumado, ou regularize, né. Então, essa multa dificilmente ela é aplicada, mas ela existe, né. Se o problema da proliferação das larvas, ou outra questão também de endemias, escorpião, outra coisa não for resolvida, no que está designado para o morador resolver, o município pode fazer essa multa, né.
A gente não quer que chegue nesse ponto, mas ele tem essa prerrogativa. 3 ou 4 sorotipos da dengue, né? Então, se você é infectado por um tipo, né? Você está resistente a este tipo. Mas você pode pegar dos outros 3 tipos, né? Então, a gente pode pegar novamente, né? Tanto é que muitas pessoas pegam mais de uma vez dengue. Mas geralmente são por sorotipos diferentes. E aqui em São Miguel, tem anos que circula um tipo, tem anos que circula outro tipo, né? Por isso que lá no Novo Mundo, quem pertence àquela unidade básica do Novo Mundo, lá, a pedido do governo estadual, a gente fez lá uma unidade sentinela, ou seja, a cada semana a enfermeira de lá faz 5 notificações, né, que apresentem sintomas que podem ser de dengue, e as notificações vão gerar um exame ligado à arbovirose, né, que vai fazer a pesquisa de que se for encontrado um caso de dengue, vai dar para saber que tipo de vírus da dengue que é, né? Para saber qual é o tipo de vírus que está circulando. Então, quando dá uma epidemia grande de dengue no município, e é um específico tipo de vírus, então, daquele vírus não vai geralmente dar uma epidemia daquele tamanho, né? Pode acontecer uma epidemia novamente no município, geralmente por outro tipo de vírus, né? Então, por isso que acontece a contaminação novamente. A dengue tem mais de um tipo de vírus. A pessoa que pegou dengue uma vez, ela pode pegar dengue novamente. A Covid ganha mais espaço nas mídias hoje em dia, exceto agora, nesse momento a gente está tendo a oportunidade, né? A rádio abriu esse espaço importantíssimo para nós falarmos da dengue. Então, exceto isso, na mídia televisiva, por exemplo, é Covid. Então, a gente pede que o morador tenha esse cuidado, né? Já que ouviu essa entrevista na rádio, que tire o seu minutinho, né? Vai ver se não tem nenhum pratinho de flor no seu terreno que tenha água, ver se não tem uma flor que deixou num balde para plantar daqui uns dias e ver como é que tá aquela água, se não tem larva. Troca essa água no mínimo uma vez por semana, no mínimo, para que não tenha todo o estágio da larva para ela se transformar em mosquito, né? Vê se tem um pneu de caminhão, pneu de carro no fundo do teu terreno que está acumulando água. A gente sempre tem essas coisas em casa, então é importante que você sempre fique supervisionando. Lonas, tem um monte de areia lá embaixo de uma árvore, vê aquela lona, geralmente tem uma dobrinha que tem água e lá vai ter a larva do mosquito. Faz um furinho lá ou deixa de maneira que não acumule água, né? As caixas da água, cada vez tem mais em São Miguel pelo preço da água. O morador que tiver essa caixa, por favor, abra a tampa, veja se tem larvas. Se tiver larvas, esvazie aquela caixa ou trate com cloro suficiente porque tem a medida correta, né? Para que essa larva morra, e principalmente coloque tela, né? São cuidados que fazem a diferença, mas são cuidados que você tem que ter a cada tempo, porque uma coisa ou outra fica no terreno que possa acumular água.